Bom dia, pessoal. Vamos dar continuidade à disciplina de treinamento físico, o semestre é 2021/2. Hoje é a aula 5, né? Deixa eu colocar as pessoas aí. Então, eu e a Ananda damos as boas-vindas e hoje começamos uma etapa um pouquinho diferente da disciplina. Hoje começam os seminários, né? Que são aulas de conteúdo normal, em que vocês vão dar aula e depois eu e a Ananda vamos ir complementando, né? E em alguns dias nós vamos ter também os tópicos especiais, que não é hoje, né, Ananda? Não, não é hoje. Tá. Quinta que vem. Ah, quinta já tem, tá? Então... Não nessa próxima, na semana que vem. Tudo bem, Já dessa. mas tudo sempre dentro do horário, tá, gente? Isso vai ser bem... E, bom, deixa eu fazer os primeiros avisos, então, pessoal. Acho que eu falei um pouquinho antes de começar a gravação da importância, tá? Eu queria reforçar isso com vocês. Quem puder, por favor, abra a câmera. Eu vi que tem poucos e um já até justificou, mas os outros que não abriram, a Jéssica, a turma aí, pode abrir, gente, mesmo que esteja em umas condições que nem a minha, assim, uma condição meio estranha. Tá? Por favor, abram a câmera para a gente se sentir mais próximos, tá? E nos ajudar mais a todos, inclusive nós, professores, tá? E também os apresentadores. Hoje vocês começam a girar, né, nesse sistema. Essa aula invertida tem isso, né? Então, agora é com vocês também. Então, tentem aí, na medida do possível, abrir a câmera para apoiar os colegas também, não só apoiar a nós, professores, né, mas todo mundo. E lembrem sempre, gente, é um negócio que eu digo assim, que quando é a apresentação do colega, né, dos alunos, redobrem a atenção, assim, apoiem os colegas, tá? Isso é muito bom, porque isso dá um sentido de coletividade muito legal e valoriza, né, o tempo de vocês mesmo, o tempo que o colega foi lá para apresentar, porque nós estamos avaliando isso e nós estamos pressionando que os apresentadores façam uma boa apresentação. Então, a gente também quer que isso, também em tempo real, aqui a gente utilize bem esse esforço, tá? Então, por isso, câmera aberta, vamos dar atenção, se tiver dúvida, também pode ter. Em geral, a gente deixa o tempo da apresentação, os alunos ficam um pouco tensos, mas se quiserem também pode perguntar, a gente não tem regra forte. E, na dúvida, liguem o microfone e interrompam mesmo. Tá? Às vezes quebra assim, a linha de raciocínio, a gente sabe por essa questão da tecnologia, mas é bom, porque isso gera interatividade. Tá? Na dúvida, façam mesmo, vão sem medo. E lembrem-se, a pergunta... eu acho que a pergunta é idiota. Se ficou na dúvida, pergunta, não tem problema. Tá? Não tem galho, porque aqui a gente vai levar na boa, a gente está aqui para aprender. Né? Como eu aprendi com um professor aqui, meu italiano importante, qua siamo tutti studenti. Aqui somos todos estudantes, então... Fiquem à vontade aí para perguntar, tá bom? Deixa eu dar antes de fazer a apresentação do primeiro grupo, vamos fazer a ligação com o conteúdo, né? Nós encerramos, então, a parte de conceitos iniciais. Na aula passada, nós falamos de 2 conceitos importantes, né, que encerram essa parte inicial. Falamos, né, desde lá do início de volume, carga, o que é treinamento, o que é desempenho. E encerramos na parte da aula passada com os conceitos de supercompensação e overheating, né? Falamos do overheating funcional, o overheating não funcional, tudo dentro de um modelo de overtraining, quais são as últimas evidências, né, que suportam o aparecimento desse overheating, né, um elemento super atual e super real no cotidiano do treinamento. Né? Falamos até das limitações para se considerar essas situações, né? Fazendo aquele jogo da ciência com a arte do treinamento. Demos vários exemplos sobre isso e encerramos ali falando um pouquinho do modelo bioenergético de Margaria, né? O modelo hidráulico, onde faz um bom resumo de como é essa bioenergética pensada em termos de capacidade e potência, quais são os limitantes de um e de outro, né? E como a gente pode pensar isso no treinamento. Então, com aquela ideia das limitantes, no sentido do que, bom, eu quero melhorar meu exercício de curta duração, que eu sei que usa um metabolismo anaeróbico. Então, o que é que eu tenho que melhorar? É aquilo que me limita. Né? No caso, é a capacidade, ou seja, para eu melhorar, eu tenho que ter adaptações metabólicas que me justifiquem isso, que eu falei, a quantidade de ATP, CP, por exemplo, isso vai aumentar essa capacidade, aquela caixa d'água.
Por outro lado, nós temos os limitantes de exercícios longos, que Margaria nos indica, né? Que é um problema de potência, era o diâmetro daquele tubo, né, onde é limitado por potência. Eu tenho lá uma capacidade enorme, muito maior do que eu preciso, inclusive. Só que o problema é usar no tempo disponível, né? E aí vem a ideia de limiares e essa ideia de potência, um limite, um limitante de potência. Dali vem o termo potência crítica, por exemplo. Ou seja, para eu melhorar isso, uma das adaptações importantes é aumentar esse vaso, aumentar a potência que eu consigo usar por via oxidativa. Isso vai permitir eu fazer o exercício em maior intensidade, por mais tempo, né? Isso é o que limita, portanto, é o que eu posso melhorar com o treinamento. Foi mais ou menos isso que eu tentei dizer, acho que no final até não realcei essa questão, que é, simplificando assim, ela torna prático também essa informação por esse lado, tá? Mas encerramos na aula por aí. Muito bem. Ananda, hoje o tema qual é mesmo? Os princípios do treinamento, né? Então a gente vai para o princípio de, eu vou ficar variabilidade e reversibilidade, é isso? Quem é que é aí? Pelo que estava no slide escrito antes, era individualidade. Individualidade biológica. Eu passei. Tem reversibilidade também, mas é isso aí mesmo, tá? Então tá, são esses dois princípios iniciais. E, bom, eu já estou compartilhando aqui a tela, agora eu vou pedir essa paciência de vocês, desculpa, não tem como interagir aqui porque é uma gravação, tá? Eu só quero dizer uma coisa, antes da gente compartilhar, os alunos estão aí, é o Arthur Bochut, Eduardo Cal, Lorenzo Rodrigues, e Lorenzo Rodrigues. Tem alguém aí, dos três? Nem sinal. Eu não vi aqui alguns não têm sobrenome. Arthur, Eduardo, não, Arthur não está, Eduardo não está, e o último é Lorenzo, que também não está. Muito bem, não tem ninguém, então nós não vamos ter muito esse problema da interatividade, mas nós vamos fazer o complemento, eu e a Ananda mesmo depois, e se vocês tiverem dúvidas, com a gente mesmo. Tá bom? Mas já fica, eu acho, a dica, né, de que é importante, né, mesmo que seja apresentação gravada, é importante algum de vocês, algum participante do grupo estar no momento síncrono, né, poder estar interagindo e estar tirando as dúvidas dos colegas. Boa, Ananda. Isso é bem importante, tá, gente? A gente é que frisamos tanta coisa e a gente vai acertando. Não é um desastre, nada, mas na medida do possível tem que participar, tá? O reforço que a Ananda falou. Tem que estar aí, pelo menos alguém do grupo, então, porque geralmente se grava porque um não pôde, né? Tudo bem, mas tem que estar na medida do possível, tá? O pessoal tem que estar aí. É isso aí. Vou lá, vou compartilhar então, vamos fazer essa partezinha aí. Peço a paciência de vocês, vamos assistir e depois abrimos aí para discussão. Share sound, Firefox. Vão me dando os OKs, vou abrir a tela do YouTube, vocês estão vendo? Ok, agora eu vou pedir só para me dar um ok. Eu vou dar o play e aí vejam se estão escutando bem e se a imagem está boa. Se não estiver, abram o microfone e me digam, mano. Começa a imagem e agora... Já fiquei para gravar. Tá. Oi, tudo bem? Meu nome é Eduardo e junto com o Lorenzo e o Arthur, nós vamos apresentar nosso trabalho de princípios, individualidade biológica e reversibilidade. Segundo Tubino, define-se individualidade biológica o fenômeno que explica a variabilidade entre elementos da mesma espécie, o que faz com que não existam pessoas iguais. Cada ser humano possui uma estrutura, uma formação física e psíquica própria. E por isso, individualizar os estímulos de treinamento apresentaria melhores resultados, uma vez que seriam obedecidas às características e as necessidades individuais dos praticantes do esporte. Com isso, podemos entender como crianças da mesma faixa etária ou atletas da mesma especialidade podem ter respostas diferenciadas em vista ao mesmo tipo de treinamento. Sendo assim, o professor ou treinador precisa entender que esses princípios e aplicá-los, respeitando os diferentes tempos de aprendizagem que os alunos apresentam para uma determinada tarefa. Esse conhecimento deve englobar os vários fatores que afetam a organização do programa individual de treino, onde podemos destacar a hereditariedade,
a idade biológica e a idade de treino. A individualidade biológica é um dos princípios mais importantes do treinamento esportivo, pois ela é a base que nos auxilia a entender que cada aluno é único e que precisamos ter cuidado ao submetê-los a determinadas cargas de treino. Cada indivíduo é único e, por isso, cada indivíduo traz para o esporte as suas próprias aptidões, capacidades e respostas aos estímulos do treino. Crianças e atletas diferentes irão responder de formas diferentes ao mesmo tipo de treino. Assim, não existe uma forma de treino ideal que produza resultados ótimos para todos, visto que uma unidade de treino pode ser fraca para um aluno e pode ser muito forte para outro. Por isso, entender esse processo é fundamental na hora de prescrever os treinos. Dessa forma, como o Eduardo disse, nós treinadores temos que estar muito atentos em relação ao nosso aluno na hora de prescrever um treino, observando aptidões, gostos, preferências, capacidades, experiências, as restrições, podendo ser de tempo, físicas, financeiras, entre outros, e os objetivos de cada aluno. Pois todas essas características que citadas agora, elas vão determinar partes da individualidade de cada indivíduo. Com isso, ao prescrever esse treino e individualizar esses estímulos de treinamento, a prática esportiva ou o treinamento, ela tende a apresentar melhores resultados, uma vez que será obedecido às características e necessidades individuais dos praticantes. Nota-se que essa individualidade biológica, ela vai acarretar numa grande variabilidade na hora do treinamento e na prescrição. Por quê? Porque ao observar a individualidade de cada o treinador ele vai ser obrigado a tentar atender essas demandas com diversas fórmulas a qual ele vai ter do seu conhecimento. Ou seja, aquela história de livrinhos de 1001 exercícios não vão ser necessários, porque um bom treinador que observa o seu aluno, ele é capaz de poder identificar e ter uma boa variabilidade nos seus treinos. Outro princípio que vai estar muito bem interligado com essa questão da individualidade é o momento da supercompensação e logo após também a reversibilidade. Ambos vão estar bem ligados no que tange as respostas fisiológicas aos estímulos que cada corpo vai ter, ou entre outras possibilidades, porque cada indivíduo vai responder a cada estímulo de uma maneira diferente. Alguns podem demorar mais, outros menos. A parte da compensação pode ser mais rápida ou mais devagar. Então, cabe a nós, treinadores, estarmos atentos a isso para podermos atingir as curvas de uma maneira mais correta para cada indivíduo. Com isso, a gente já começa a adentrar na questão da reversibilidade. Mas o que seria a reversibilidade? Primeiro, nós temos que ter em mente que o indivíduo ele vai ter ganhos logo após perdas e aí vai vir a reversibilidade. Mas o que seria, classificando reversibilidade? Seria o processo de retornar a um estado anterior. Ou seja, se perdeu algo e agora está tentando buscar ele de novo. E agora a gente vai ver ela no contexto do exercício físico. Então, aplicando a reversibilidade dentro do exercício físico, é muito difícil a gente conseguir falar sobre isso sem fazer uma ligação junto com o nosso princípio da continuidade, que nada mais é do que as nossas sessões de treino terem uma constância para a gente ter a nossa evolução dentro do treinamento. A reversibilidade acontece pela quebra dessa continuidade, seja por vários motivos, lesão, desmotivação e também questões financeiras e assim por diante. Dentro da questão motivacional, é muito papel nosso de educadores físicos fazer com que nossos alunos sigam motivados para fazer isso. Então,
Sabendo que um dos problemas para dar continuidade dentro desse exercício é a motivação, é nosso papel saber fazer com que nosso aluno volte a se sentir motivado para fazer tal exercício físico. Mas entrando um pouco mais dentro da reversibilidade. A reversibilidade se trata de como, por exemplo, estamos numa sequência de treino de 8 semanas. A partir disso, fazemos uma parada de 1 semana dentro dessas sessões de treino. Essa 1 semana, ela só vai conseguir ser recuperada de 2 a 3 semanas depois, dentro de uma carga de treinamento, dentro daquele nosso ritmo de treino. A partir de 2 a 3 semanas, voltaremos ao estado inicial em que nós estávamos quando a gente parou 1 semana só. Então, uma frase muito dita é que iniciar um treino é muito difícil, mas recomeçar é ainda pior, porque o que a gente deixou de fazer por 1 semana, a gente vai levar muito mais tempo para a gente conseguir fazer depois. As adaptações negativas do nosso corpo, elas são muito mais rápidas do que as adaptações positivas. Então, o destreinamento, ele vai acontecer muito mais rápido do que o nosso treinamento, certo? Ao entrarmos dentro do assunto da supercompensação, que é algo que vai de encontro à reversibilidade, como que funciona a supercompensação? Dentro de uma sessão de treinamentos, a gente tem nosso estímulo, onde a gente vai levar nosso corpo à fadiga. Dentro disso, o nosso tempo de repouso, nossa alimentação, nosso pós-treino vai fazer essa linha subir novamente. Então, aqui nós teremos a nossa compensação. O que acontece muitas vezes? A gente já resolve treinar para seguir nosso ritmo de treino. Porém, a gente vai estar sempre apenas compensando nosso movimento. A ideia da supercompensação é aumentar um pouquinho mais essa sessão, esse tempo de parada, essa sessão de espera, para voltar ao treinamento, para a gente aumentar essa nossa linha inicial, porque nosso corpo ele vai tender a dar mais capacidade para a gente, para quando a gente fadigar novamente, a nossa linha não ir tão até lá embaixo como estava antes. Porém, dentro da reversibilidade, o que vai acontecer? A gente vai até lá embaixo, fadigou, compensou, supercompensou pela pausa. Porém, como a gente não vai voltar com o nosso treinamento, a gente vai começar a evoluir essa supercompensação, não vai fadigar novamente, então não vai ter o período para ou compensar ou supercompensar dentro desse nosso treinamento. Dando início, então, ao parecer e à experiência do grupo, eu posso dar um exemplo de reversibilidade biológica no caso de prescrevermos exatamente o mesmo treinamento para 2 irmãos gêmeos, aonde a gente pode observar que as respostas e adaptações serão diferentes, por mais que eles sejam muito semelhantes fisicamente. No meu parecer e na minha experiência, que acabei tendo um ambiente de trabalho em academia, através do estágio, tu consegue observar muito nítido essa questão da individualidade, quando tu vê que cada indivíduo está buscando algo diferente, seja através de uma reabilitação, uma questão estética, qual quer melhorar, uma questão de uma prescrição que tem que seguir, ou até mesmo aqueles que ainda estão indo lá e estão se descobrindo. E cabe a nós, então, treinador, nesse papel, observar isso e ficar atento a cada indivíduo. Ao mesmo tempo que também nós vamos ter esses leques diferentes, a qual eu acabei de citar, nós também vamos ter, dando um exemplo de alguns momentos que aconteceram, indivíduos com mesmas lesões, mas que exercícios ao qual nós vamos ter que propor para eles vão ser diferentes, porque cada indivíduo vai ter seu gosto ou preferência por tal exercício. Então, cabe a nós, treinadores, estarmos com uma variabilidade nos exercícios bem apurada, porque a gente tem que tentar fazer com que a prática seja algo gostoso para todos. No que tange a reversibilidade, passei por essa experiência diversas vezes, porque eu sou uma pessoa que normalmente começa a treinar e para.
E quando tu volta, é sempre um caminho bem difícil. Se sente desmotivado, até porque tu não tem mais aquela capacidade de fazer as coisas que tu fazia antes. E tu tende a demorar um tempo grande para poder voltar a fazer o que tu faz. Mas, com o treinamento e bem elaborado, a gente sempre consegue. Então, isso demonstra que a reversibilidade ela é um fator que está presente na vida, já esteve presente na minha vida e acredito que de muitas pessoas, e que é capaz de ser feito. Bom, falando um pouco sobre a minha experiência dentro da área do futevôlei, que eu dou treinos, tem um aluno que começou a ter treino comigo mais ou menos entre setembro e outubro do ano passado, e no começo dele, ele sentia muitas dores na panturrilha, por conta do deslocamento na areia ser um deslocamento mais pesado, mesmo ele vindo do futebol, ele era um aluno que já praticava muito futebol, mas essa diferenciação de solo para ele foi algo muito pesado para as panturrilhas. Então, ele conseguia praticar de 35 a 40 minutos numa sessão de treino, e após isso, ele não conseguia dar sequência por conta de muitas dores. A partir do primeiro, segundo mês, ele começou a cessar essas dores, começou a ter deslocamentos mais rápidos, mais eficientes dentro da areia, e se movimentar de uma forma muito mais rápida para fazer cada exercício. Porém, ali entre meio e final de dezembro até o começo de janeiro, entre primeira e segunda semana, ele saiu de férias, parou de treinar, e quando voltou, primeiro, segundo, terceiro treino dele, ele não conseguiu aguentar 20, 25 minutos de tantas dores que ele estava na panturrilha, porque ele estava tentando dar o mesmo ritmo de treino que ele estava tendo antes e não estava conseguindo acompanhar, então a gente teve que fazer um período de readaptação com ele na areia. Agora, final da semana passada, ali, por volta do dia 28, 27, ele começou a conseguir se deslocar um pouquinho melhor, começou a conseguir se deslocar sem sentir dores, e agora a gente está entrando dentro de um processo para ele conseguir voltar ao deslocamento um pouco mais rápido dele, com mais explosões, fazendo os movimentos um pouco mais rápidos, para ele conseguir se readaptar à areia novamente. Uhum. Aqui, então, estão nossas referências sobre o trabalho, que nós nos baseamos, e queria deixar em destaque, então, as aulas do professor Leonardo do semestre passado e do semestre retrasado, que nos ajudaram bastante a ter uma base para realizar esse trabalho. E com isso, então, nosso trabalho chegou ao fim. Quero agradecer a todos pela atenção e a gente espera que vocês tenham gostado muito do trabalho. Bene, bene, voltamos. Muito bem, eu estava tentando entender o que era aquele boneco no final lá, parecia que estava escorado, tipo assim, acabado, fim de carreira. Eu acho que ele estava agradecendo, sim. Estava fazendo um sinal, pedindo bis, fazendo bis, sabe? Entendi. Muito bem, gente. Bem legal. Tem um monte de coisa interessante para falar sobre esse assunto, né? A gente não combinou nada, então, Ananda, fica tranquila, tá? Se tu quiser que eu faça, mas eu gostaria que tu começasse, mas... Pode ser? Posso trazer uma abordagem geral. Eu acho que o grupo conseguiu dividir ali os tempos bem e acho que, né, buscaram os slides claros, né? Vocês, dentro do possível, podem enxugar um pouquinho os textos, trazer mais esquemas, mas isso a gente também vai olhando e vai refinando, vai entendendo o que a gente pode melhorar numa próxima. Eu acho que ali uma fala, né, quando a gente vai para princípios da individualidade biológica, eu acho que entra uma coisa muito de características físicas e psíquicas, né, sociais, né, e aí eu acho que foi abordado pelo grupo, onde a gente tende a pensar só num aspecto mais físico, e acho que aquela fala no final ali sobre preferências, gostos, né, entra tudo nessa concepção. E aí, quando a gente pensa numa criança, né, na formação de uma criança nessa vida ativa, e a importância de fazer uma criança vivenciar práticas esportivas amplas, né?
onde ele não seja encaminhado ou direcionado para um esporte específico ainda muito precocemente. Porque nessa amplitude de movimentos, nessa amplitude de experiências, talvez a gente vá descobrir características biológicas, psíquicas, né, dessa individualidade biológica que mostre que esse indivíduo vai ser mais apto para um determinado desporto e, de repente, não vai ser para o outro, né? Então, quanto mais aumentar o leque de experiências esportivas na fase de formação dessa criança, de vivências de práticas esportivas, de vivências de capacidades motoras amplas, e aí, aos poucos, com a evolução do crescimento, eu consigo ir refinando, pulindo e direcionando para uma parte na qual esse indivíduo tenha maior aptidão ou demonstre maior aptidão, provavelmente eu vá canalizar melhor essa individualidade biológica para o sucesso. E aí a gente pensa também nas buscas de talentos esportivos, né? E assim por diante. Leonardo, nessa fala... Eu fiz vários pequenos tópicos assim que a gente podia trazer. Comecei por esse. Vamos fazendo... Não, mas eu vou deixar tu falando também. Se tu tiver mais coisas, senão me passa ali. Tá. E eu vou me metendo também quando achar. Eu acho que realmente aquela fala ali, né, da fórmula ideal, né? Então, eu acho que a individualidade biológica também traz muito isso, né? A gente pensa naquele treino e eu tenho 10 alunos, e os 10 alunos treinam a mesma coisa, né? De repente, tu faz ali um ajustezinho de carga e parece ser o suficiente. Será que eu estou respeitando a individualidade biológica? Será que eu estou levando... Será que eu vou conseguir, com essa fórmula ideal, né, levar o meu aluno nessa individualidade biológica do platô máximo que ele pode chegar, se for esse o caso, entende? Será que eu vou conseguir que essa minha jornada de adaptações leve esse meu indivíduo até onde ele possa alcançar? Ou será que eu estou estagnando alguns e exigindo demais de outros, né? Então, acho que essa fala da individualidade biológica traz muito isso, né? Essa questão que não existe a fórmula, né? E muito se vende disso, né? Então, hoje, em fase de Instagram, a gente abre ali, tem perca peso fazendo yoga, perca peso fazendo HIIT, aí todo mundo compra aquele pacote, todo mundo faz a mesma coisa. Se a gente entra com uma reflexão, será que vamos todos ter as mesmas respostas? É óbvio que não, né? Porque nós somos diferentes, nós temos, fisiologicamente nós somos diferentes, comportamentalmente nós somos diferentes, né? E aí entra desde um papel motivacional, de adesão, né, que nem foi colocado, que vai entrar lá no princípio da reversibilidade também como algo importante. Ali quando ele colocou também o papel da observação, né? Então, quando a gente vai para a individualidade biológica, parece ser importante observar o aluno. Acho correto, acho que faz parte do processo, mas eu entro como um complemento que observar e avaliar o aluno, né? Só baseado numa observação vai me faltar alguns pressupostos, né, para mim poder seguir o princípio da continuidade para essa prescrição de treinamento, né? Eu não posso basear o meu treinamento simplesmente no papel da observação. Eu acho que a observação te traz, né? Eu acho que quando tu cria uma periodização, tu avalia, tu mensura, né, até aonde tu quer chegar, quanto tu chegou, e aí, a partir da observação e do dia a dia do treino, tu reavalia, né, e tu faz ajustes nessa tua planilha de treino, nessa tua periodização planilhada já previamente, mas que vai precisar desses ajustes constantes, e nisso está tanto o papel da avaliação quanto da observação. Coloco mais um tópico, vocês podem me interromper, tá? Porque é um pouco como o Leonardo, eu também começo a falar e aí a gente se empolga. Quando tu falou ali vocês, né, o grupo, como colocou sobre a supercompensação, então, dos períodos, né, dos estímulos, né, e da importância. Então, vamos pensar que dentro da individualidade biológica, cada estímulo dado vai repercutir numa dada curva de supercompensação, né? Porque aquele estímulo pode ser um estímulo fraco, médio ou forte, mas se dado da mesma forma, ele tende a uma mesma resposta. Mas que, além desse estímulo ser ajustado, pessoas diferentes também possam vir a precisar de períodos de recuperação diferentes. E aí eu acho uma coisa importante, é uma anamnese bem feita, é entender o que o indivíduo faz fora da tua sessão de treino.
né? Porque aí tu vai ter o indivíduo que está realmente recuperando, sentado num sofá, ou trabalha muito tempo sedentário, que talvez ele destreine mais rapidamente. Vai ter aquele indivíduo que é super ativo, então tu dá um treino super forte, tu pensa que tu deu 3 dias de recuperação, tu pensa que ele vai chegar zerado, né? E aí tu montou aquele planejamento com aquela carga de treino intensa, mas tu deu uma carga de treino intensa na sessão anterior, e o sujeito não chega recuperado. Então, eu acho que uma boa anamnese também passa a ser importante para que eu entenda o que o meu aluno, né, o meu atleta, no caso do atleta, acho que a gente chega numa rotina mais justa, mais do aluno, da situação do personal, o que ele faz fora da tua sessão de treino, para que tu possa também ajustar os tempos de recuperação em relação às atividades extras que ele tem fora da tua sessão de treino, para que ele realmente chegue recuperado, para que realmente tu possa seguir a tua planilha de treino e organizar a tua planilha de treino pensando nesses vários fatores. Acho que a questão também de, quando a gente pensa tanto em individualidade biológica quanto na questão da continuidade e o princípio da reversibilidade, que é a questão motivacional. Do que o meu aluno gosta, né? E aí talvez a gente vá também para uma anamnese, a gente vai para uma conversa, a gente vai para uma troca, né, entre treinador, entre preparador físico e aluno, preparador físico e atleta, né? O atleta está lá, ele é um atleta de vôlei, ele vai treinar vôlei, mas um aluno dentro de uma academia, o HIIT é o treino da moda, né? Mas nem todo aluno gosta de HIIT, né? Vai ter o aluno que vai preferir o treinamento contínuo. E o treinamento contínuo ele é tão eficaz quanto. Em estudos que mostram que a eficácia é muito semelhante. E aí, às vezes, se traz lá no final, na conclusão, mas o HIIT tem uma vantagem porque ele reduziu o tempo de treinamento. Quando tu vai esmiuçar, às vezes, um material e métodos e resultados, às vezes o tempo são 5 minutos de diferença, né? E aí, de repente, tu joga o teu aluno para fazer um HIIT, mas ele prefere um contínuo. Será que eu preciso? Não quer dizer que eu não possa dar estímulos diferentes, não é isso, mas, assim, tentar ajustar o treinamento de forma a uma preferência do meu aluno, a um gosto do meu aluno, para que esse meu aluno motivado se torne um aluno mais fiel, mais fidedigno ao treinamento e dê aí, então, o que a gente vai ver depois nas próximas aulas, o princípio da continuidade, para que esse aluno não seja o aluno sazonal, que treina 3 meses para 6, treina 3 pré-verão para 6. A gente gaúcho sabe como funciona, né? Outubro, novembro, setembro, outubro, a academia enche. Aí chega todo mundo que quer perder peso, até janeiro tem que estar perfeito, caber no biquíni. A mulherada, então, o cara quer ficar, né, peitoral definido, e aí chega de janeiro, já foi para a praia, terminou o treino. Aí ele volta no ano seguinte, em setembro, né? Igual, muitas vezes pior, né? Então, assim, a gente conseguir o engajamento, né, através desse olhar, e aí eu acho que entra muito do que o colega falou da observação, né, e da anamnese, da conversa, e dessas trocas de experiência. Um outro fator que me chamou a atenção... À vontade, tá? Não, tá. Vai lá. Um outro fator que me chamou a atenção foi ali na questão, né, da reversibilidade, né, do tempo, né, que ele colocou que para uma semana de destreino tu vai precisar, né, de 2 até 3 semanas para te retornar àquele nível que tu tinha parado anteriormente, aquela uma semana. Eu acho que vale sempre salientar de que ponto que tu parou, né? Então, assim, quanto tu teve de adaptações nesse teu período de treinamento vai ser determinante para saber quanto tempo eu vou demorar para voltar a atingir, né? Então, tu pensa assim, na situação de um atleta de ponta, já te dou a palavra, Gabi, de ponta, esse atleta, com certeza, essa uma semana de treino, esse um mês de destreino, para ele talvez atingir os níveis máximos que ele já alcançou, vai demorar mais, né? Porque ele talvez atinja, dependendo do nível de treinamento. Mas se eu também não atingir um platô tão alto, pode ser que esse tempo seja, né, um tempo mais curto. Eu acho que nisso também não há uma matemática tão exata, né? Eu acho que as adaptações, elas... há, com certeza, o destreino,
e dependendo, né, após o destreino desse retorno, o número de sessões de treinamento, né, a organização também desse planejamento vai ser importante e fundamental para dizer quando que esse meu indivíduo, esse meu atleta, esse meu aluno vai voltar para aquele ponto, né, da qual ele parou. Gabi? Não, é o que eu ia dizer, né? Tipo, esse fator do destreino também depende muito da individualidade da pessoa, sabe? Tem pessoas que, se ficarem 2 semanas não treinando, chegam na primeira sessão da volta, né? E estão praticamente iguais, né? Então, eu acho que também é outro fator ali que depende muito da individualidade. Eu acho que entra um pouquinho naquela fala ali, quando eu coloquei sobre a recuperação, né? Então, assim, o que o indivíduo fez, né? Porque o que é destreino, né? Destreino de uma carga específica, de um treinamento específico, mas aí a gente pensa, às vezes, uma avaliação, né? Logo que esse indivíduo chega para me entender quanto de destreino aconteceu, dependendo do tempo de destreinamento que aconteceu, mas eu posso ter um aluno que tira férias extremamente ativo, então ele jogou beach tênis, ele jogou futebol, ele correu na beira da praia, ele fez e aí tu pensou aquilo como um destreino e de repente não aconteceu, e aí eu acho que parte também para a mesma coisa, né? A interação, professor-aluno, professor-atleta, né? Para anamnese, né? Seja o nome que a gente quiser dar, né? A anamnese normalmente é uma coisa que a gente trabalha mais conceitual, mais no início, né? Da sessão, do ano, né? Mas é uma coisa que eu acho que tem que estar, né, sendo observada. Acho que dentro dos tópicos que eu tinha colocado... Legal, Ananda. Muito, muito boas tuas observações. Eu vou só, acho que, ressaltar, porque tu falou tudo aí, e inclusive o trabalho dos alunos foi muito bom. Mas já vou começar com esse tópico que a Gabriela comentou, né? Como a gente aprende, de novo, se a gente tem dados, a gente não fica só na percepção, né? Então, até nisso, né? Por exemplo, se o aluno ele está numa zona boa de adaptação, ou seja, ele já melhorou bastante tal aspecto, estaria equilibrado, não está nem passando por overheating, mas ele está num nível bom, assim, não dá para dizer que ele é um iniciante, coisa assim, tá? No que ele está treinando, para deixar genérica a coisa. Mas se tu vê que ele passou por uma semana de destreino ou um mês e ele volta igual, isso é muito legal, porque a gente vai aprendendo também sobre o que está acontecendo com ele a médio e longo prazo, que as tabelas de treino não nos dizem. Mas muitas vezes o que acontece é assim, que eu dou o sinal até de alerta para a Gabri, para esse tipo de exemplo, algumas vezes, não estou dizendo que é sempre, mas algumas vezes esse cara estava passando talvez por uma carga exagerada. E às vezes esse problema, que às vezes é social, o cara teve que viajar, um motivo outro, que não é só lesão, né? Faz com que ele volte igual ou um pouquinho até melhor, com adaptações melhores. Isso é um sinal de que ele provavelmente estaria precisando de fases regenerativas mais equilibradas. Porque, de novo, vou colocar isso para vocês. Existe muito, assim, se a gente fosse fazer uma generalização, o que nós mais vemos na prática, até do esporte mesmo, é o pessoal errar no descanso. É muito assim, é muito aluno de academia que quer melhorar e quer dar pau, dar pau, dar pau. É o marombeiro que só sabe aumentar a carga. Tu conversa com os caras, quando é que tu diminuiu carga? O cara olha para os lados, dizendo, pega até mal se alguém ouvir, sabe? Então, tu vê que tem uma cultura, às vezes, errada disso. Então, está faltando oscilações mesmo de carga. Aí entra a ideia do caráter ondulatório de cargas. Então, é um sinal que melhora. E, às vezes, o erro é crasso, assim, com grupos muito fortes. Teve a história da natação nos anos 90, 2000. Eu peguei uma fase muito antiga que se fazia volumes altos, né? Num nível intermediário que eu cheguei. Mas o que acontecia ali? Eles viram que as cargas estavam muito altas. E eles acabaram descobrindo, foi com caras que saíram do esporte. Teve casos clássicos que eu não lembro agora, que até o Cóssio estava atrás disso, é um grande fisiologista americano, que ele observou, os caras, um ou dois atletas tinham parado 6 meses de nadar, 1 ano, e voltaram melhores. E aí eles começaram a notar que tinha alguma coisa errada, porque não fecha, né? Ele não pode estar se adaptando, ou ele não pode ter... Porque das duas, ou ele não estava tendo adaptação antes, ou a carga estava tão alta que fizeram, sem querer,
uma fase de transição boa mesmo, para o cara dar uma aliviada e conseguir ter o rebote, a oscilação de cargas, né? E lembrem disso, um exemplo bom é a oscilação, os caras errarem na queda, é não fazerem a queda organizada. Gabriela, já te passo a palavra. Professor... Oi, espera aí, deixa eu só terminar o raciocínio. Eu vi a Gabi, quem é que está mais, já que me interrompeu? É o Pedro, pela voz, parece ser o Pedro. Isso, Pedro. Pedro bagunceiro. Espera aí, Pedro, já te passo a palavra também. O Pedro estava antes, Gabi? Não fizeram nenhum sinal. Então, Pedro, espera aí um pouquinho. Eu acho que foi a Gabi antes. Olha só, gente, só para terminar o raciocínio, então. Lembrem disso, oscilar essas cargas e, de novo, ter dados, informações objetivas para a gente saber o que está acontecendo. E, claro, além disso, tem toda a individualidade. Tem gente que perde as adaptações um pouco mais rápido do que outros e tal. Mas, de novo, a gente, claro, tem que ter essas informações, porque pode ter informações valiosas sobre isso. Até erros mais gerais, não só daquela semana, mas talvez essa, por exemplo, de excesso de cargas também. Gabi, passa a palavra para a Gabi e depois para o Pedro. Não, e é muito louco como vocês estavam falando antes da questão de não ser uma questão só física. De repente, o cara estava tão estressado com aquela carga de treino que um descanso foi o suficiente para ele motivar de novo, né, e querer voltar com mais força ainda. Então, acho também que é interessante falar que também pode ser uma questão psicológica que fez ele melhorar, não só de ajuste de carga ou de descanso. É isso aí. Bene. Pedrito. Essa situação, desculpa só para interromper, só para dar um complemento, essa situação que o Tarta colocou, né, entra muito naquela curva da supercompensação que nós olhamos na situação de overheating. Então, é como se o sujeito entrasse com o período de férias numa situação que ele tivesse em overheating, e aí ele precisa, às vezes, de um tempo de recuperação um pouco mais significativo, e aí essa supercompensação muitas vezes vai ser otimizada, né? Porque ele deu esse tempo de intervalo, e aí isso que o Tartaruga colocou, né? Então, é uma situação que o indivíduo volta até melhor do que ele saiu, porque provavelmente ele estava numa situação de overheat ainda funcional, tanto que o período de recuperação foi suficiente para gerar uma supercompensação potencializada. Boa, exatamente. Esse é o ótimo exemplo. Até para esse caso, aí a Ananda foi mais além. É bem isso aí. Ótimo. Pedrito, diga. O comentário que eu tenho para fazer é sobre não sei se vocês lembram que há um tempo atrás, quando o CrossFit começou a ser uma prática mais aceita, começou a pegar a moda, né? A quantidade de casos de rabdomiólise e overtraining que apareceram, não só em atletas, nem praticantes, né? Pô, eu me lembro que isso era piada na internet, que é praticante de CrossFit rápido. Os caras já é rápido. E os caras, pô, era realmente muito comum nos praticantes. E daí eu puxo para outro tópico, que é como a gente geralmente vê só os cases de sucesso, né? Ninguém bota na internet aluno aprendendo, só bota sucesso. O sucesso do CrossFit, quem é bem sucedido, pô, tem resultados ótimos, né? Mas tem um índice de lesão super alto, assim, e tinha esse problema, não sei como é que está atualmente o problema da rabdomiólise no CrossFit, mas aquela coisa clássica, né? Tu vê todos os casos de sucesso, então a parada é ótimo, funciona. Mas eu me lembro que tinha essa baita inconsistência, assim, e só puxando um gancho também daí para o treino de força, tem um treinador que eu gosto bastante, que é o Jim Wendler, que ele sempre usa falsas máximas em treino para evitar, né, platôs e overtraining, daí, tipo, usar o training max, né, usar sempre uma porcentagem calculada abaixo da máxima para calcular as porcentagens de treino. Eu treino assim há um bom número de anos e muito pouca lesão, assim, bastante progresso. Mas são só esses dois comentários que eu queria fazer sobre o assunto. Legal. Bem, Tarta, tu permite eu fazer um compartilhamento de uma figura aqui, só para falar um pouquinho sobre espera aí, deixa eu das liberar cargas? Sim, sim. Liberou. Vocês estão conseguindo ver essa figura aqui de training load, né? Então, as cargas de treino? Sim? Agora sim, está aparecendo. Sim. Essa foi uma semana de avaliação na seleção sub-19 de voleibol, né? Então, aqui a gente tem, né, de segunda a sábado, né? E essas são as cargas de treino monitoradas através da percepção de esforço da sessão. Então, só para vocês observarem, né? Então, aqui tu tem no dia 1, né, uma carga de treino relativamente inferior da segunda, uma carga de 800 unidades arbitrárias, e aí na terça tu vai para uma carga de 1.200, tu reduziu na quarta, acentuou um pouquinho na quinta, um pouquinho mais na sexta, e retornou, então, para cargas de treino um pouco mais baixos, né?
Então, tu pensa naquele atleta de ponta, como esse atleta treina de 4 a 6 vezes por semana. Se tu não trabalhar, né, com esses processos de alternâncias de volume e intensidades de carga, né, de quantidade, né, carga quantificada, provavelmente tu vai levar esse atleta a uma situação de overheating não funcional, né, um possível overtraining, além do fator desmotivacional, né, porque aí tu passa a não saber o que te espera, né, tu tem o dia do treino um pouco mais leve, o dia do treino um pouco mais pesado, chega no dia do treino mais pesado, tu tá fisicamente recuperado e também psicologicamente recuperado, né? E isso vai ser tão diferencial para o sucesso, né? Então, para o desempenho e para o alto rendimento. Ah, bem legal essa figura. Essa figura aí, então, só para trazer mais informação além do que a Nanda falou, ali traz uma ideia de carga, né? Ela é baseada na sensação subjetiva, por isso que está ali, sessão RPE, né? Mas minutos multiplicado pela percepção que ele responde no final da sessão. E aí isso vem a carga total. Lembra que eu falei que no início a gente não ia mostrar os dados de carga? Isso já é uma forma avançada, que é muito simples, né? É só pegar minutos e a percepção no final. E essa variação que a Nanda falou, inclusive, é um marcador de treino super importante, né? O Foster vai trazer isso como monotonia, né? Existe a fórmula de se calcular isso, que é uma matemática, mas que é a coisa mais importante, que é isso. Se fosse tudo uma linha reta lá, o que a Nanda mostrasse, a monotonia seria muito alta, né? E realmente é isso. Tu ficar fazendo a mesma coisa todo dia tem uma carga mental terrível. Não sei se alguém já participou, mas eu tinha isso, às vezes uma vez por semana eu tinha que fazer o mesmo treino. Era o longão da quarta-feira ou do sábado, que o pessoal mais faz no fim de semana, mas eu tinha na natação lá a quarta. Aí era um saco, porque eu sabia que eu já estava há meses que a quarta-feira era aquilo, então tu já ia já com uma motivação um pouco menor. Tudo isso pesa sobre a ideia de carga total depois. Ao longo das semanas, isso pesa mais, né? Muito legal esse exemplo da Nanda. A ideia aqui não foi nem trazer tanto ainda essa questão do método, né, de avaliação, e sim mais, né, de uma das formas que se usa para monitorar, mas como, né, essas oscilações, né, isso que o Tarta falou do treino, né, eu brinco que a gente entra de costas na academia, né, tu nem quer ir, né, já quer sair. Ah, entendi. Gente, deixa eu continuar com o conteúdo, assim, tá? Agora pegando algumas coisinhas mais específicas, fazendo resuminhos, assim, que eu acho que são super importantes, tá? Quando a gente fala de individualidade biológica, os alunos apresentaram bem, a Nanda falou tudo, tá? Nós temos... professor. Oi. Diga. Uma dúvida só. Tudo bem, depois eu fiquei... Não, é que eu não consegui atrapalhar porque eu estava. Não, eu vi que tu estava mandando ver na cerveja e na coxinha ali, estava fazendo happy hour às 10 da manhã. Eu ia fazer um comentário, mas deixa assim, né, cara? Não era uma batida sanduíche de pão integral. Tá, ulala. Sei, legal. Eu só fiquei na dúvida porque eu não conheço o termo que o Pedro estava usando ali do CrossFit ali. Eu queria saber o que significa exatamente a questão dos treinos ali. Não é o meu mundo, não sou crossfiteiro. Qual era o termo? Rabdomiólise? Isso. É um processo inflamatório que gera uma doença crônica ao nível muscular. Militar tem isso bastante. Quando fazem muita marcha, muito exercício físico. É uma doença muscular, tá? Que parte de uma inflamação. Depois eu não sei mais de detalhes, mas sei que ela é incapacitante, assim, e gera dor, né? E é isso. Provoca lesões nos rins também. Vira uma síndrome, tem desequilíbrio metabólico também, aí eu já não sei bem. Nos rins, então, sobrecarrega rins, coisa assim. Tá bom, então. Mas é pelo excesso, tá? Pelo excesso da carga. Ele é bem marcante por isso. São os caras do exército que têm isso quando fazem as marchas. Os caras passam por semanas de marcha em sequência e é tudo coisa meio cavalar, assim, né? E aí dá chance disso. Tem muito estudo, até patrocinado pelo exército americano, estudando isso, né? Beleza, valeu. E esse exemplo já é legal, né? Do Pedro que ele trouxe, porque é um exemplo que eu falo do Pilates também, desses modelos que muitas vezes começam de um jeito assim, a receita de bolo, né? A gente cansou de dizer aqui, está quebrando a individualidade biológica. Mas o que eu queria trazer de resumo, assim, que tem que colar que nem chiclete na cabeça de vocês para pensar treino, é o seguinte,
Uma delas é que essa individualidade biológica, nós temos que pensar ela de duas formas principais. Uma delas é aguda, a outra é crônica. Tem que fazer isso aí já ajuda a gente pensar o treino, porque muitas vezes tem gente que fica muito preso a um ou só ao outro, né? Então, a gente tem que pensar que o aluno, na aula, na sessão, a Ananda deu um exemplo ali, né? Tu tem 10 alunos fazendo a mesma coisa. A carga externa pode ser até igual, muitas vezes não é, mas é parelha, mas a interna a gente sabe que vai ser diferente. Então, a gente tem que estar atento. É por isso que nós temos que individualizar, nós temos que ter um marcador interno também que nos indique o que está acontecendo com esse cara e como ele está respondendo para outra sessão. Isso tudo é agudo, né? E mesmo assim, mesmo se a gente tem cargas bem individualizadas, de modo agudo, também não quer dizer que essas duas pessoas, mesmo começando do mesmo jeito, elas vão se adaptar da mesma forma. Aí vem o segundo passo da individualidade biológica. É pensar também que a médio e longo prazo também vão aparecer, vai aparecer de novo essa individualidade, mesmo que eu tenha controlado de modo agudo. Porque de novo, tem questões genéticas marcando ali. Eu posso acertar, eu posso estar no ponto ótimo, no FAT max, na zona de limiar também, tudo super controlado aerobicamente, mas as adaptações aeróbicas ainda vão variar um pouco, e eu tenho que avaliar para saber bem disso. De novo, volta porque a professora Ananda falou, né? Eu tenho que avaliar para saber como é que está indo, se o cara também é mais responsivo, né? É aquela história de novo do agudo para o crônico. Esse é um termo que a individualidade biológica está muito forte, é um avanço e a gente sabe muito pouco. Ainda os estudos, na maioria das vezes, me dão dados médios, né? Mas a gente sabe que tem alunos que são mais responsivos, outros são menos. Mas já tem dados da literatura. Tem um estudo clássico, por exemplo, de um grupo americano, que acho que está com o David Bent, se não me engano, que ele faz assim, eles fazem uma coisa que apareceu lá em 2015, os caras tinham visto um grupo do Pfaffenberger, desses caras da epidemiologia forte, tinham botado milhares de pessoas a treinar e viram que 25% das pessoas, além de não melhorar, até pioravam marcadores treinando só 2 vezes por semana. Aí que tá, vejam, a carga já era no limite ali de pouco, né? E era aqueles estudos no bastantão, então não tinha pouco controle, não tinha profissional atuando, então se viu que estava cheio de erro. Mas o legal é que teve esse grupo aí de fisiologistas que pegou esse estudo e fez o seguinte: primeiro que viram que não existia o negative responder, que eles chamam, né, que seria o responsivo negativo. Isso aí não existia, na verdade foi erro de treino. Os caras diziam, treinou, mas quando não treinou. Então, não acontecia isso de treino aeróbico piorar marcadores, era a pressão arterial, a parte de triglicerídeos, eram alguns marcadores, frequência cardíaca, tá? Mas assim, fazendo um resumo, né? O que eles fizeram? Eles viram que teve um grupo, era 20% das pessoas, 30% das pessoas, que com 2 vezes por semana eram sedentários de meia idade, eles não melhoravam. Não melhoravam, simplesmente. O que eles fizeram? Esse grupo, que era não responsivo, non-responder, é o nome bonito, aumentaram para 3 vezes por semana. Eles aumentaram e a carga foi na mesma proporção, assim, né? Então, aumentou bastante, né? De 2 para 3, isso percentualmente é bastante. E todos melhoraram. Ou seja, alguns precisam de mais volume, mais frequência, que, de certa forma, aumente o volume lá geral, né, sem mudar a intensidade geral, era um treino básico, em zona aeróbica, contínua, tá? E outro grupo não, outro grupo com menos já pode melhorar. De novo, aí entra a individualidade, né? Aí já a médio prazo, porque era nas primeiras semanas já haviam algumas respostas. Ou seja, a gente tem que descobrir isso, e a gente não sabe muito. Então, tem que estar muito atento, a gente tem que estar avaliando e estar com esse cuidado, né? Gente que tem dificuldade de aumentar a massa muscular, às vezes está treinando certo, mas ele tem algum caráter genético que limita ele. Tá? Então, primeira ideia é essa, o que eu queria adicionar, tipo, simplificar de tudo que foi falado, que está super legal. Assim. A outra coisa que eu queria trazer é sobre o princípio da reversibilidade. Tá? Foi bem falado, mas eu queria trazer assim, um caso clássico é a falta, que a gente discutiu aqui um monte. O aluno não vem uma semana, um mês, etc. Isso é uma forma de aparecer o princípio da reversibilidade. Mas tem outro também, que é o aluno sem faltar. O aluno participa de todo o treino, mas existe erro de periodização, né? Isso aí, muitas vezes até acontece mais do que simplesmente faltar,
eu não coloco em importância, mas é uma coisa super importante no princípio da reversibilidade, que é o seguinte: treino 2 meses força e meu aluno é corredor. Eu digo, tá ok, ele está bem de força. Não faço mais nenhum estímulo mais neuromuscular. E esse cara piora, reverte, ele vai perder as forças. Daqui um mês, mais ou menos, ele já não tem mais aquele ganho de força que ele tinha antes. Isso é um problema. Se a ideia minha era que a força se mantivesse, por que eu vou querer treinar uma coisa para perder daqui a um mês? Então, se eu quero manter cargas, eu deveria pensar em maneiras de fazer as cargas de manutenção, que a gente chama. Botar saltos, talvez, que isso gera um pouquinho de estímulo neuromuscular, alternar com outras cargas, por exemplo, de sprints, para saber, não é só pela adaptação, mas para manter ganhos de força, tá? Dando o papo. Então, esse é o papel do treinador ao longo do tempo. Isso é uma tarefa difícil. Pensar nisso também, porque senão vai entrar no princípio da reversibilidade, mesmo treinando. Tá? Então, ele tem que pensar nisso a longo prazo. Treinei, o objetivo principal era esse, mas como é que eu vou fazer no resto? Porque, de novo, o meu tempo é de 12 meses, não existe treino de 8 semanas. Isso que eu tenho que cuidar com a leitura dos artigos. Tem que pensar isso no tempo todo do meu aluno, né? Como estruturar isso. Tá? Isso era um erro que eu queria colocar, que era interessante. E a outra coisa, eu queria dar de exemplo, acho que já foi falado, mas eu vou fazer eu vou ressaltar porque é muito importante. Vocês falaram bem, né? O destreino, ou seja, a adaptação negativa, ela é geralmente mais rápida do que a adaptação positiva, em geral. Eu boto como regra. Tem alguma exceção, mas não vou ficar falando de exceção. Vamos falar agora, são princípios, são regras gerais. Isso é o padrão. A Ananda falou bem, mas eu ainda vou ressaltar. Assim, nessa frase, o aluno que perde aquela semana de aula, aquele dia de aula, ele não perde só aquele dia. É isso que eu quero que entre na cabeça de vocês, para vocês falarem para os seus alunos, lembrar depois, lá do tartaruga ou nada, mas que venha de algum lugar na memória, que colhe na memória de vocês. Tá? Que é o seguinte, o cara faltou, ele não perde só aquele dia de aula, ele perde todo o tempo que ele tem que levar para chegar onde ele estava, que foi o que a Ananda falou. Tá? A Ananda falou isso. Então, isso é muito importante, tá? Porque a adaptação negativa ela é rápida, o retreino é lento, ele é na velocidade do treino, né? Ele é mais lento. Então, tu não perde, é isso que eu digo, tu não perdeu só aquela semana, tu vai perder além daquela semana que tu perdeu, todo o tempo que tu vai precisar para chegar onde tu estava antes, tá? Isso é bem, vocês têm que falar para o aluno de vocês, que aquele dia perdido tem isso, para usar como estratégia ainda né, para lembrar da importância da aderência no treino, tudo isso, né? E depois foi falado, né, a motivação, esse aspecto, a própria periodização com variação de cargas, ele inclui isso para evitar a reversibilidade, tornar o aluno mais motivado e não só naquela coisa, lá vou eu fazer o de sempre, né? Aquela coisa que a gente já falou de monotonia e por aí vai. Que mais? Adaptação negativa. E é isso. Feito, gente. Da minha parte também, Ananda, era só esses tópicos que eu queria só dar uma resumidinha para reforçar. Tranquilo. Eu acho que aquela fala do Tarta ali sobre a reversibilidade treinando, eu acho que ela é bem importante, né? Porque quando a gente vai para a fórmula perfeita, que, né, foi a fala do Tartaruga lá dos 1001 exercícios, muitas vezes não se treina nada, né? Porque tu põe uma salada, tu bota tanta coisa no liquidificador que tu não tem um objetivo. Então, às vezes, nem atinge os objetivos e, às vezes, atinge, mas não dá continuidade para aquela sequência pedagógica, né, de um determinado para traçar, né, uma periodização para um determinado objetivo e tu não alcança e tu está sempre ganhando, perdendo, né? E essa fórmula, né, de 2 meses de aeróbico, 2 meses de força, 2 meses de flexibilidade, ou seja, 3, 3, 3, tu preenche o ano. Mas provavelmente quando tu chegou no fim do ano, força tu já não tem mais, né? Então essas cargas de manutenção, tu não quer dizer que tu não possa dar prioridade para determinados objetivos, né, no teu ciclo anual, mas não esquecendo das cargas de manutenção. Vai ser o momento que tu vai buscar as maiores adaptações naqueles 3 meses de força, os 3 meses iniciais, para o aluno ganhar uma base, de repente, para ele suportar um aeróbico de mais longa distância, prevenir lesões, mas se ele não seguir com uma manutenção da carga de força, com algum estímulo, provavelmente isso lá no final do ano, lá no meu mês 11, mês 12, eu já esteja novamente expondo ele a maior índice de lesão, porque daí vai estar correndo mais, se tu pensar num corredor,
do que quando ele estava ainda no período inicial, né? Então, eu acho que a gente sempre é muito forte isso, né? De pensar na reversibilidade como o sujeito que para, né? Eu acho que é muito, a cabeça, para a cabeça é muito claro, né? Parou, tirou férias, quanto tempo ficou de férias, não fez nada. Mas pensar na reversibilidade treinando é muito mais complexo. Eu acho que a gente tem que estar muito mais atento, né? Como preparador físico, como treinador. É isso aí, é isso aí. Esse é um dos desafios da periodização, pensar nisso, né? Para não deixar virar erro de periodização e dar reversibilidade. Ótimo. E o exemplo do vôlei, ali do futevôlei é bem legal, assim, eu vou tentando também dar esses tópicos, e aí a gente vai até se conhecendo mais. Eu jogava ali no Marinha direto, né, há uns anos atrás, e vôlei de areia, né, e eu era um dos poucos que conseguia ter dispneia no meio do jogo, né, mas eu não quero nenhum comentário sobre isso, por favor, deixem assim. Eu tinha meu alto nível, eu digo, só que com U, né. Bom, olha só, gente, o que acontece ali? É um bom exemplo que até às vezes tem uma coisa que a gente aprende na areia, né? Quem faz esportes de areia, é que a gente tem até padrões locomotores que as pessoas não sabem fazer. Então, por exemplo, na areia, quem não tem muito costume, tu nota que ele está em ponta de pé toda hora, por exemplo, porque ele não está adaptado mesmo. E ali tem um problema de propriocepção. O que o pessoal do atletismo faz, até um trabalhinho de propriocepção, para que para o sistema neuromuscular local também, ele saber se adaptar a condições diferentes rapidamente. E na areia tem muito disso. E se a pessoa não está bem preparada, o sistema proprioceptivo dá um salto de segurança e deixa ele ficar em pé, em ponta de pé toda hora. E aí, gastrocnêmio sofre mais, né? O que já é bem sobrecarregado, até normalmente, às vezes tem algo. Então, daqui a pouco tem que ter um trabalho até de controle motor, porque ali tem um problema de transmissão. Porque se tu fadiga todo o gastrocnêmio, não é que tu fadiga geral o corpo, é bem aquela dor local, né? E ali tem um problema de transmissão colocado, ele tem que reforçar bem isso, mas também, daqui a pouco, tem que cuidar com padrões de propriocepção ali, um trabalhinho neuromuscular valeria a pena. Mas, de novo, muitas vezes nessas práticas, lá no vôlei de areia, meu Deus, né? Chega e joga, né? Que tem de tudo. Eu sou tem várias máfias lá no Marinha, eu sou da máfia dos ezefianos, os antigos, né? Seria ezefidianos, né? Muito estranho, eram os antigos ezefianos. Tudo velho, meio gordo, ex-aluno do EZEF jogando lá, né, contra os ursinhos carinhosos, o pessoal da sunga branca, tinha vários grupos assim, bem interessantes, né? A gente diz que é uma fauna bem variada lá no Marinha, né? Os topper, que a gente chama também. Bom, mas fechou esse exemplo. Mais dúvidas, gente? Algum comentário? Ressalvo essa fala do Tartar, né, que são os trabalhos complementares, né, para atingir o objetivo final, que muitas vezes tem que ter, em qualquer nível de treinamento. Isso aí, nesse caso, vai ter que seja, às vezes, um coisa. aumento de flexibilidade, seja um treinamento mais neuromuscular, mais de propriocepção, mais de equilíbrio, né, dependendo da prática que estiver envolvida, é pensar o que está faltando para te conseguir atingir teu objetivo, que às vezes não está no treino específico daquela capacidade física só, né? E sim, às vezes, alguns detalhes de ajustes finos. Eu ia perguntar exatamente sobre a respeito disso, aplicando todos esses conceitos e esses exemplos na dança, porque dificilmente a gente vai ter, por exemplo, uma turma, a não ser que seja uma turma muito avançada já para profissionais, que vai fazer aula de 3 a 5 vezes por semana. E geralmente quando a pessoa chega nesse nível, já tem um acompanhamento mais de outros profissionais, acompanhamento nutricional, de um educador físico, do professor de dança, então já é todo um treino mais completo, né? Mas e quando é um treino, por exemplo, uma aula de 2 vezes por semana, que é o mais comum, assim, nas aulas de dança? Como que se pensa esses conceitos de trabalho de força, de trabalho de carga? Porque dificilmente a gente vai usar peso mesmo na aula de dança. A gente usa muito o próprio peso, assim, exercício de força mais estática, muito aeróbico também. Então, como que se pensa esses conceitos nesse exemplo? Muito legal. Kelly, tu não é do balé clássico, não? Sou do balé e do jazz. Ah, ótimo. Não, porque eu sempre tenho um dos bullying que eu faço típico é surfista e do balé, direto, né? Geralmente são pessoas que têm os pés abertos assim e são pessoas que passaram por traumas muito fortes do treinamento, né? Que eu digo que todas as pessoas traumatizadas são geralmente pessoas interessantes, né? Que horror isso. Mas é dos bailarinos direto, né, gente? E assim, essas semanas eu estava conversando com a Aline Haas de novo, nós temos esse projeto junto, e o grande desafio é de periodizar. E ao longo dos anos,
né? Na disciplina, antigamente tinha as periodizações e o pessoal da dança fazia, até no balé, assim, teve trabalhos muito legais, que tinham que enfrentar até os dilemas da área, assim, né? O balé tem aquelas coisas do seu mestre, aprendeu com a professora tal, é do grupo tal, então aprende desse jeito e parece que fazem, às vezes, há 100 anos desse jeito, por aí vai. Então tem os desafios de chegar ali e tentar propor coisas e tal. Mas o que eu digo? A dança em si tem o elemento estético ali, artístico, que tem que se considerar. Mas eu diria que isso está dentro do rol até das variações que nós temos. Às vezes o pessoal da dança diz, não, nós somos muito, muito diferentes. Sim, mas cuidado, porque na educação física mesmo a gente tem coisa diferente para dar, né? Nós temos capoeira, é o surf, são práticas assim muito diferentes, que às vezes é maior até, mas realmente tem suas características. O que eu acho só é que, assim, ó, por exemplo, na dança, vocês têm os ritmos lá impostos pela música, né? Então, vocês têm algum limite para definir, não dá para fazer o mesmo treino, não dá para pensar numa corrida e dança direto. Isso já é um erro básico. Mas isso o pessoal do futebol enfrenta também. E também o futebol tem, imagina o goleiro, né, com o lateral, com o centroavante, que tem uma característica tática diferente. Ali já tem uma variação que é mais ou menos o que acontece na dança também. São problemas muito especiais, assim, mas isso não quer dizer que não dê para trabalhar. Por exemplo, escolher ritmos numa certa sequência, que envolva também uma certa dificuldade, que diminua o risco de uma dor muscular específica. É complicado, mas dá para fazer. De novo, tem que entrar cinesiologia no meio, tem que entender um pouquinho da experiência, como é que eles estão recebendo aquelas cargas. E dá para fazer, porque, por exemplo, muito do que o leste europeu fez com o balé clássico, que são grandes escolas, eles também aprenderam dentro do que eles produziram lá com o treinamento. Isso é uma coisa que tu vai descobrindo depois, com detalhes de Baryshnikov e coisa, tu acaba descobrindo que tem uns enlaces assim nessas coisas. Então, eles já cuidavam de algumas coisas muito ligado ao que era o treinamento e hoje não se sabe, porque meio que se abriu aqui para o mundo ocidental e se perdeu essas informações, assim, muitos não acham que está totalmente deslocado, mas não, dá para fazer sim, só que, claro, com os seus limites. A dica que eu te dou aqui, claro, a gente teria que conversar em muito mais, né, detalhado, assim, mas o que eu te dou é assim, ó, dá para fazer, dá para botar indicadores, uma percepção lá no final, começa a entender como é que é aquela carga, os ritmos que vocês sabem mesmo, né, até coisinhas mais práticas, a única que eu vou dar, assim, pelo tempo, é o exemplo que a gente fez, e a gente recém publicou numa revista, uma proposição de determinar cargas que era para 3 tipos de exercícios, que era caminhada nórdica, o deep water, um jogging aquático, né? E a dança, né? Aí na dança a gente marcou batidas, BPMs, escolhemos músicas que tinham BPMs X e elas se ajustavam com ritmos de passadas, por exemplo, X. E aí a gente tinha como controlar essas cargas para os 3 exercícios. Em resumo, a gente conseguiu dar essas determinações de cargas, tá? O que a Aline depois viu que às vezes isso meio que trava a parte artística, então tem que ter um cuidado também para fazer as escolhas baseadas dentro das artes. É aquela história que eu digo, né? Não dá para chegar, né, e dizer, não, tá tudo errado, e não, tem que dentro mesmo, sabendo o que é essas danças, colocar elementos ali que mantenham a questão artística, né? Até a ideia de performance para vocês é diferente, né? Tem um sentido estético muito forte, mas ao mesmo tempo saber que também tem a parte física, porque se romper um tendão não tem arte ali, né? Algum lugar vai. Então daqui a pouco também pensar em algumas coisas do treinamento. E aí eu te sugiro esse artigo aí que ele foi recém-aceito, não está publicado ainda, tá? Mas vai sair daqui umas semanas aí, mas eu posso até dividir aí com vocês, não tem problema. O título é Samba, Pose e Deep Water Exercise, né? O título é isso, aí é um framework, uma ideia geral para prescrição de treino em pessoas com Parkinson, né? E aí tem a dança no meio, tem tudo como a gente pensou ali com a Rebeca Dônida e a Aline Haas e a Marcela de Labari, né? Como é que a gente pensou na organização desse treino, tá, Kelly? Depois a gente divide isso, que eu acho que é um bom exemplo. E acabei falando demais. Eu penso também que, né, se dentro da prática, né, tu já consegue entender exercícios que vão ter maiores níveis de exigência de padrões de força ou de padrões de flexibilidade, que de repente tu possa construir por
vamos pensar assim como uma periodização a longo prazo, então que de repente num ciclo de 3 meses tu vai dar um pouco mais de ênfase para esses que têm maiores componentes de força, e de repente mais 3 meses tu vai dar mais ênfase para mais componentes de flexibilidade dentro do que o teu olhar como profissional, né, a professora vai entender como a necessidade para o teu artístico, para a tua performance, e aí tentando manter, vamos dizer assim, quando o teu foco, né, teu ciclo for mais de flexibilidade, tu manter alguns, né, no sentido da gente pensar naquela mesmo princípio que a gente falou antes, da reversibilidade treinando, para te ainda não perder os estímulos da força, né, e sim manter, né, para que tu se isso, né, se tu consegue contemplar dentro do teu lado artístico e buscando a tua performance da dança, mas de repente buscando, né, pequenos mesociclos na qual tu enfatiza mais algumas variáveis de físicas, né, mais capacidades físicas que tu vê que são importantes para o teu desempenho final lá do teu artístico, de repente de um salto melhor, de um giro melhor, né, de uma explosão melhor, né, mais desenvolta numa situação de um jazz, né, de jogar-se ao chão, de levantar, que muitas vezes precisa também dessa força rápida, e que tu busque componentes que talvez façam parte do teu mundo, né, como estratégias de exercício, que busquem mais e que tenham características mais dos componentes que tu quer encaixar nos teus mesociclos. Essa é a minha leitura, assim. Boa, legal. Joia, Kelly. Então tá, gente. Mais algum comentário? Dúvidas? Não? Hoje é terça-feira. Eu tenho uma dúvida. Diga, André. Eu queria saber, talvez a minha pergunta não tenha uma resposta muito certa, mas vamos discutir. Eu queria saber como é que eu sei a hora do descanso. Por exemplo, na academia, assim, a pessoa ali vai ter 3, 4 treinos, e vai ferro por meses ali, até anos, talvez. Então... Ficha 1. Esse é um dos assuntos que eu mais gosto, né? É o meu bullying principal, que é o marombeiro, né? Mas diga lá. Entendeu? Então eu fico... porque agora eu estou estagiando em academia, eu observo bastante personagens e os próprios treinos ali, né? Então como é que eu, como treinador, vou saber a hora desse descanso? Eu observo a resposta do aluno no treinamento ou na questão psicológica dele, ou tudo isso junto, ou é tentativa e erro? Como é que eu posso saber? Não, tem um pouquinho de cada, na real, mas a primeira coisa é usar tabelas de treinamento e estar atento à cultura errada que existe em muitos espaços de treinamento de força, vou deixar geral, musculação, tá? Que não é só da musculação, tem várias áreas, mas na musculação direto, que é como tu falou, tu pega muita gente ainda de academia de bairro, não só isso, tá? Até academia grande também, e o cara só sabe aumentar a carga, né? É estranho, porque a gente sabe que tem um limite, até uma coisa conceitual meio... Como? Não tem como, né? Mas tem, e aí a gente sabe. De novo, eu digo que Deus criou dor e lesão por causa dos maus profissionais de educação física, né? O que acontece? O cara diz, tô com uma dor no peito, essa semana eu vou dar uma baixada, né? Aí deu, né? Aí tá ali a oscilação, mas é do pior jeito, né? Porque tu chama uma lesão, daqui a pouco vira uma coisa mais grave, né? Tu faz do jeito errado, ou seja, tu não usa periodização, né? E assim, ó, tiro e queda, tá? Eu vou te dar um resumo, assim. O que se deveria fazer não é porque é musculação, mas é porque é teoria do treinamento físico. Isso fazem os atletas de alto nível. Deveria se oscilar as cargas, que isso eu acho que até se faz, mas se deveria oscilar também a médio e longo prazo. A cada 1 mês, 2 meses, tu deveria estar passando por uma semana mais regenerativa, mais de manutenção. Não é simplesmente parar, mas deveria também diminuir, né, a cada mês, assim. E tu sabe que isso é estranho, porque os alunos já vão, tá me tirando dinheiro, tô perdendo tempo aqui, tem uma cultura errada já imposta, né? E isso a gente tem que mudar. Isso a gente tem, só que assim, de novo, né, tem que cuidar para não perder emprego, né? Tem muito aluno que tá nessa isso cultura. Que eu ia comentar. E aí eu tinha aluno que me dizia, pô, tu quer tirar dinheiro da minha carteira, tô aqui para quê? Para fazer manutenção. Os caras querem sempre rasgar, né? Fisioterapia, né? Tá fisioterapia, tá achando que tô perdendo tempo aqui. E aí tu tem que entrar na cabeça deles, tu tem que fazer um trabalho de educação para que essas coisas aconteçam. E vou te dizer, se tu fizer isso, que é o básico do básico, tu vai revolucionar o teu trabalho. Se tu conseguir, e assim, gente, não é muito mais do que isso.
é seguir as tabelas de treino, as recomendações mais atuais do que se tem e periodizar realmente, a médio e longo prazo, não só agudo, porque agudo é fácil de entender, é intuitivo, né? Tu cansou, tu descansa. Né? Depois tem vários outros marcadores, né, de overheating, tudo isso, que podem te ajudar para fazer as escolhas do descanso. Mas começando com tabela de treino e periodização. Com essas duas dicas que eu te dei, tu já vai ter caminhos bons para fazer as escolhas de quanto descansar. Sim. E vai ser revolucionário, porque tu vai ver que esses caras fazem... mas no início não precisa, dá pau. De novo, oscila, porque tu já ensina o cara a saber que não é sempre pau. Aí a dica que o Pedro falou, fazer estratégias mentais, talvez, de escolhas de controle. Nós, no triatlo, por exemplo, fazíamos uma prova que era ver quem conseguia nadar mais devagar constantemente. E os caras faziam uma prova enorme, porque tu tinha que fazer ritmos lentos, devagarinho, tinha que ir diminuindo. Quem fazia mais vezes é porque sabia intercalar bem, ganhava. Mas, no final da coisa, o treino era baixo. Era só para enganar o aluno, para fazer eles fazerem uma carguinha regenerativa. Mas eles estavam atentos à tarefa, assim, né? E isso acabava ajudando para fazer o regenerativo. Então, tem que escolher estratégias que consiga fazer isso, como a que o Pedro também comentou aí, para garantir isso continuamente, não só uma vez por ano. Não, que tem essa ondulação realmente a médio e longo prazo, que muita gente não fala. Né? Entendi. Legal. Obrigado. Acho bem interessante que tu colocou, professor, de tu ter que ensinar os alunos, né? Porque a maioria dos alunos até é legal, pô, o cara chega lá, é muito bom aluno que quer se esforçar, né? Aluno preguiçoso é complicado de resolver. Então, mas tu tem que educar o aluno que não, cara, não é a dor depois do treino que vai garantir que tu teve um bom treino. Isso é um processo, assim, cada vez mais eu coloco mais esse tipo de ondulação nos meus treinos, e na arte marcial é que nem na dança. Acho que é um pouco menos pior que na dança, mas tem umas coisas dogmáticas. Tem as escolas, assim, dogmáticas. O cara tem que treinar até arder sempre. E esse do Training Max que eu te falei é um método que eu uso há um bom tempo, que é muito interessante, porque tu evita o platô. Então, ao mesmo tempo, ele tem uma oscilação, tu consegue ondular no treino, só que ele evita um platô. Por exemplo, uma época eu estava agachando 160 quilos, que eu acho que é uma boa marca. Mas imagina eu ficar mantendo sempre essa carga assim nos treinos. Ia ser... Eu não sou competidor, ia ser inviável. Aí tu estabelece, não, minha máxima é 160, mas eu vou treinar como se ela fosse 140, 145. Depois, quando tu vê, tu consegue fazer progresso muito facilmente, assim, tipo, esse tipo de método auxilia depois no progresso, cara, é bem interessante. Eu te mando uma tabela depois. Não, e isso que o Pedro está falando é periodização, gente, é isso, não tem, aí daqui a pouco vira uma moda, dá um nome, e até estratégia psicológica realmente é. Mas isso os treinadores, a gente costuma fazer, sabe? Escolher as estratégias, é isso que eu deixo genérico. E a gente tem que aprender, tem que pegar esses exemplos. Pedro divide com a gente mesmo, ia dizer condivide, né? Isso é italiano. Mas divide com a gente aqui mesmo é interessante. Até fazendo um parênteses, gente, recém passou aqui de novo o Johnny Padulo, me serviu um licor, o limoncello aqui. Então, vocês viram, agora eu já não sei mais o que eu vou falar. Tu deve conhecer essa periodização. Vocês conhecem o Johnny Padulo? Vejam na internet quem é, um cara que trabalha com metade da Europa aqui, com atletas de tudo que é esporte, uma referência internacional. Me serviu hoje um belo almoço aqui. Uma pasta al ragu, uma massa com o molho da nona, que vem lá do Molise, lá do sul, feito daquele jeito, 1h30 cozinhando, sabe, aquelas coisas que a gente só acha que só tem em filme, né? Meu Deus, comi muito bem. Mas tá, fechando o parênteses, gente, cada dia eu tô num lugar, né? Antes eu tava com o Cosme, eu tô meio variando, hoje eu tô em Milão, tá, gente? Tô meio... O lobo solitário, cada dia eu tô num lugar. Pedro, tu ia falar alguma coisa antes de eu começar a fazer os parênteses aqui? Não, eu ia te dizer que essa periodização é até bem conhecida de um ex-atleta de powerlifting que sentiu, o cara me pegou no fim de carreira e viu que ele não conseguia amarrar cadarço, sabe? E daí ele começou a pensar em como ele queria que o corpo dos alunos dele fosse, assim, tipo, ele sentiu os danos do esporte de alto nível também, sabe? E essa periodização, ele não fala que ele é revolucionário, ele fala, olha, eu juntei as coisas que eu falo de periodização num método, mas é que nem tu falou, é só um método de periodizar. É uma estratégia para conseguir fazer, né? É isso aí, é essa a dica mesmo. 531 é um método muito fácil, ele é fácil de programar, ele tipo te ajuda a entender como é uma periodização e, enfim, eu vou botar ele no grupo, é 531 o nome do método, é bem clássico, assim, acho que
maioria das pessoas que já lidou com treino de levantamento de peso, sei lá, agachamento, terra, deve conhecer o 531 ou ter ouvido falar, sabe? É dos mais famosos, assim, eu acho. Legal, cara. Manda aí. Essa fala do Pedro me lembrou o Cruel, né? Que diz que a gente tem que destreinar treinando. E claro que ele coloca isso muito na situação daquele aluno que não tira férias, né? O sujeito, e aí entra muito na cultura do marombeiro, que ele malha no verão, então ele tira férias e ele vai para a academia da praia e ele não segue, ele mantém a rotina de treinos, né? Então, quando tu vai pensar, claro, tu pensa aquela situação do indivíduo que nunca tira férias, mas tu pensa no sentido que a cada mesociclo tu tem que ter um período de um regenerativo, né? E aí entra isso, né? Esse conceito de destreinar treinando, que não é um destreino, é uma recuperação, né? Mas que tu precisa dessas oscilações de carga para que tu possa dar continuidade, né? E otimizar aquelas curvas de supercompensação que a gente conversou muito na aula passada. Tá. É isso aí, gente. Gente, ficamos por aqui. Eu vou tomar mais um limoncello e falamos na... Opa, isso aqui vai ficar gravado. Eu teria só um comentário. Não, tem tempo, tá? Fica tranquilo. Diga aí, Lourenço. Não, é mais a respeito do trabalho. Eu queria dizer assim que eu não consegui chegar a tempo, tive um imprevisto. E gostaria também de agradecer, pelo trabalho que a gente chegou a fazer e o esforço e tudo mais. E é mais uma fala só, assim. Que bom, que bom. Não, e marcar presença mesmo. Que bom, cara, que bom. Deixa eu só comentar uma coisa, Lourenço. Eu ia esquecer, ainda bem que tu falou. É a primeira vez, sempre tem ajustes para fazer. Até foi acima da média para a primeira vez, porque às vezes vem coisas que o aluno não sabe direito. Ainda bem que a gente tem outras gravações para vocês terem uma ideia, né? Mas o que eu senti só, o primeiro que falou, de novo, não precisa nem saber nome, nada, tá? Se notou que ele estava lendo um pouco. Tá? E a Nanda meio que deu uma indireta ali, mas colocou mesmo. Tá? Eu vou ser mais claro ainda. Tentem diminuir essa estratégia da leitura, que fica muito marcada. Eu vi que o aluno até sabia das coisas, isso que a gente nota, às vezes o aluno até sabe, mas ele está preso. E aí, quando gruda ali, ele não consegue sair daquela linha. E às vezes, então, a sugestão que eu dou é estudem aquele conteúdo, peguem palavras-chave, menos slide mesmo, menos conteúdo no slide, não é menos slides, pode ter até mais slides, mas tem que ser limpos, assim, E aí vocês têm que saber a informação que vocês vão dar e aí falar. Quando foram para os exemplos, eu notei que aí vocês falaram, claro, daquela coisa que vocês sabiam, que é a experiência de vocês, e rolou melhor, assim. No início estava um pouquinho travadinho e tu notava, o aluno passava o olho, assim, e se nota isso. Então, isso é uma técnica que eu acho que é um bom treino para vocês aqui no semestre, e vai ser avaliado. Fujam disso. Achem outras maneiras, assim, 2 raciocínios, treinem bem e falem. Claro, fica o texto, até por segurança, em algum lugar, mas façam esse treino, assim, porque fica melhor mesmo. A gente está aprendendo isso também aqui, a disciplina é para isso também. Tá? Mas, no geral, estava bem bom, tá? Mas só ali no início, principalmente, tem um frio na barriga, eu vi que estava meio coladinho ali na linha, tá? Evitar isso. E achei legal a parte da experiência, assim, acho que, né, traz uma coisa um pouco mais leve, assim, no fim, bem como o Tata colocou, vocês, né, ficaram mais à vontade, né, claro que a gente não é só um relato de experiências, né, vale salientar, né, que o conteúdo é a base, né, da apresentação, mas acho que ficou bem, assim, acho que agregou. É mesmo, ficou bem bom. É isso, pessoal, feito então. Feito. Nos vemos na quinta-feira. Ananda, qual é o próximo mais, sucesso. grupo? Tem um minutinho, sim. Tá? Não, a Ananda não quer me dizer o próximo grupo, mas tudo bem. Então tá, ficamos não, eu não estou com a planilha aberta aqui, não posso. Sempre no final de cada aula a gente fala, faz tipo assim, tá aqui, cenas do próximo capítulo. Então, próxima aula, então, princípios da adaptação e continuidade, a Amanda Borges da Costa, o Kevin Correia Alves e o Gustavo Demari. Legal. Então tá, pessoal, se cuidem, tá? Até quinta-feira. Um abraço para todo mundo aí, se cuidem.